comigo? Então, bem-vindos a mais um Startcast, mais um episódio falando de empreendedorismo, falando de gestão, falando de tudo que a gente gostaria de receber de dicas de profissionais aí que já trilharam essa caminhada, que estão no mercado de trabalho. E hoje a nossa pauta, eu falo em pauta, mas na verdade é sem roteiro, né? É um bate-papo sobre precificação, como precificar produtos e serviços. Ainda acredito que seja uma grande dúvida para a maior parte das pessoas, de quem é autônomo, de quem tem uma pequena empresa, um pequeno negócio. Então, hoje, para falar desse assunto, eu estou aqui com uma PhD, literalmente PhD no assunto, Frederic Metsch. Falei certo o nome, certinho. Espero. Certinho. Frederic, seja muito bem-vinda. Obrigada, Uma Cris. honra te receber aqui. E eu vou pedir para te se apresentar, porque como eu falei aqui antes, ainda com as câmeras fechadas, eu ia fazer uma bio aqui, um resumo, mas o currículo é extenso, então eu vou deixar ela se apresentar, porque é uma super profissional da área, então acho que dá para a gente começar assim primeiro. Obrigada, Cris. Então, é um prazer estar aqui. Vou me apresentar rapidinho também para não gastar muito tempo, que a gente só tem uma horinha para falar sobre bastante coisa, são muitos tópicos, né? Então, eu tenho mestrado em finanças e doutorado e pós-doutorado em marketing. Atualmente, eu trabalho na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Sou vinculada à Escola de Negócios, então sou vinculada ao programa de pós-graduação em administração na linha de marketing. E também atuo como agente de inovação da escola. Então, estou bem envolvida com diversos projetos estratégicos da universidade e principalmente voltados à inovação junto ao Tecnopuc. Também eu sou coordenadora da empresa Júnior, da Legacy, que lançou ano passado, que a gente lançou na universidade. E já está em funcionamento, mas ainda em fases iniciais, o novo hub temático do Tecnopuc, o Fine, voltado ao ecossistema financeiro. Então, basicamente, essa sou eu. Tenho... Bem básico. Mas para não gastarmos muito tempo, então, só falando para vocês conhecerem um pouquinho de mim. Bom, então, como vocês viram, o nosso nível hoje está alto aqui. Tá, então eu vou tentar extrair o que eu puder, perguntar o que eu puder, porque eu sei que é um assunto que gera muita dúvida ainda para a grande maioria das pessoas. Como precificar? E aí, para a gente iniciar isso, Frederic, assim, eu acho que a gente poderia começar falando sobre a precificação de produtos e serviços, o que é muito diferente, né? Minha área base é a área da saúde. E na área da saúde, acho que nenhum curso de formação na área da saúde orienta os seus alunos para finanças, para gestão, para precificar. Então, uma grande deficiência da maior parte dos profissionais autônomos e de quem empreende, tem um pequeno negócio. Acredito, vou te perguntar isso, que precificar produto talvez seja um pouco mais fácil, mais objetivo. Precificar serviço é um pouco mais complexo e é onde pega para a maior parte das pessoas. Cristo trouxe uma observação importante. Cada vez mais eu defendo a ideia de que várias disciplinas da administração, da área de negócios, deveriam ser disciplinas básicas em todos os cursos. Então, no teu caso, na área de saúde, mas a gente pode pensar na área de comunicação. Então, cada vez mais a gente tem esse fomento, essa ideia de tornar empreendedores, de ser um país com mais empreendedores, mas a gente sabe que um empreendedor precisa de uma base voltada a negócios, porque ele vai ser dono do seu próprio negócio, né? E essa tua percepção de precificação de produtos e serviços, a tua ideia está bem certa mesmo. Porque a gente tem essa facilidade maior de precificar um produto. Porque a gente consegue mensurar, consegue calcular o custo que eu tenho antes de vender aquilo que eu estou entregando para o mercado. Sim, mesmo que não tenha um conhecimento técnico, tu vai saber, vai ter erro, mas a margem é menor, né? Isso, por exemplo, se eu tenho um mercadinho e eu vou vender refrigerante, eu sei o custo, o valor que eu pago,
vou colocar uma margem, sei que eu tenho que pagar impostos, vou colocar isso sobre o valor que eu paguei para comprar e consigo fazer uma precificação. Então, por essa lógica, fica muito mais fácil a gente precificar produtos. Serviços, não, realmente. Porque o serviço, tu não tem um custo de compra de algo. Muitas vezes o serviço ele é voltado ao capital intelectual, ao capital humano. Então, o que tu entrega é a tua formação, o teu serviço, através daquela tua bagagem que tu tem. Então, normalmente, para precificar serviços, o que a gente sugere? Que a gente sempre olhe para o mercado primeiro. Então, isso Olhar não... a concorrência é importante. Isso, eu ia falar antes. A gente fala muitas vezes de precificação, mas a gente tem que entender que tem algumas etapas antes de precificar que são essenciais. Muitas vezes o empreendedor ele não olha essas outras etapas e acaba querendo só precificar. Então, quais são essas outras etapas? Primeiro, olhar o mercado, olhar a concorrência, olhar, será que o consumidor que eu estou direcionando minha mídia é o consumidor correto? É aquele que busca o meu serviço? A gente costuma dizer em marketing que a gente entrega valor. E quanto mais valor o cliente vê naquilo que eu estou entregando, mais ele está disposto a pagar pelo que a gente está entregando. Na área da saúde tem uma coisa que a gente escuta de todos os profissionais, que é: ah, mas olha toda a minha formação, tudo que eu estudei, e tenta justificar o preço do procedimento, da consulta, seja o que for, com base em tudo que estudou. E para o cliente, a gente vê que isso não tem valor, porque ele não está preocupado quantos títulos tu tem, quanto tu estudou, quanto tempo tu demorou. Ele está preocupado com a solução do problema dele. Uhum. E aí eu te pergunto, o preço ele está atrelado ao que tu está entregando em termos de solução, né? Isso, exatamente. E para eu conseguir entregar o que o cliente quer, para eu solucionar o problema dele, eu preciso entender esse cliente. Então, muitas vezes eu estou focando num cliente que não é aquele que está buscando a solução que eu estou entregando. Então, analisar essa concorrência e conhecer bem o meu consumidor vai me ajudar o quê? A segunda etapa que é importante antes da precificação, que é um plano de marketing. Então, definir bem o público-alvo. Hoje é muito utilizada aquelas personas que a gente consegue enxergar, diferentes personas que são aquele meu potencial consumidor. Eu consigo, a partir daí, estabelecer todo o mix de marketing. E aí, por isso que eu digo que a finanças e o marketing tem muito mais a ver do que a gente pensa. Porque o marketing básico, a gente tem os 4 P's. E um dos P's é preço. Então, por que que são os 4 P's, para quem está nos ouvindo? Os 4 P's são quando eu consigo definir qual é o meu produto ou serviço, através dessas atribuições de valor que eu estou entregando para aquelas pessoas que eu defini. O outro é a promoção, que é a forma como eu vou divulgar redes sociais, televisão, como é que... rua, outdoor, então esse tipo. O outro P é praça, que é o como o cliente vai chegar em mim ou adquirir o meu produto. Então, serviço é um pouco mais complicado, que normalmente envolve... Agora, na pandemia, a gente teve muita... evoluiu para consultas online, né? Principalmente na área de saúde. Mas produtos, principalmente. Então, quando eu vendo um produto, eu preciso definir. Eu vou botar num marketplace, eu vou vender num site próprio, vou vender pelo Instagram, eu vou ter minha loja física. E o outro P é o de preço. Então, é aí que a gente tem justamente o casamento, ou onde o marketing e as finanças se encontram. Então, o correto é sempre a gente conseguir olhar a precificação, não só com uma visão financeira, mas também com essa visão de marketing e de mercado. Porque se eu não fiz essas etapas que eu falei de forma correta, eu não vou conseguir precificar de forma correta. Então, a precificação em serviços, como tu estava falando, a gente dificilmente vai enxergar o custo de produzir, porque eu estou entregando valor. Tem um custo igual envolvido, Sim. né? Porque tem... Ou a pessoa tem um local que ela aluga e tem um custo de... O custo de operação ele vai existir, independente se for o serviço home care ou se for serviço
num consultório, numa clínica, enfim, ou restaurante. Não, restaurante aí é produto, já entra em produto, né? Mas, independente disso, tu vai ter um custo operacional. E aí, a pessoa às vezes calcula o custo operacional dela e coloca uma margenzinha que ela acha que para ela tá razoável, mais ou menos assim que eu acredito que a maior parte das pessoas devam fazer. Mas o correto seria um pouco diferente. O correto Tu seria... acha importante que, ó, mesmo aquela pessoa que ela é autônoma, que eu acho que é a grande maioria, né? Porque a gente fala hoje muito em empreendedorismo, mas a verdade é que o nosso empreendedorismo brasileiro, ele é muito... É o autônomo, né? É o autônomo que principalmente pós-pandemia, precisou se virar e criar um negócio, um serviço, seja o que for, e começou a fazer do jeito que dava. E aí começou a vir as dificuldades. Porque aí tu não sabe fazer o teu marketing, não sabe captar cliente, não sabe precificar. E aí gerou uma bola de neve e hoje a gente vê, e aí acredito que tu tem muito mais conhecimento para falar, o endividamento geral das pessoas, principalmente de quem é autônomo, né? Tá, a situação tá crítica. Mas depois eu acho que daqui a pouco a gente pode Rende mais falar pra sobre frente. isso. Mas é isso mesmo, Cris. As pessoas normalmente só olham o seu custo fixo e precificam. Mas daqui a pouco eu tô subestimando a minha precificação. Então, daqui a pouco eu só tô olhando aquele custo, põe uma margenzinha e cobro menos. Dependendo do que o cliente quer adquirir, o valor que ele quer, a dor dele que ele quer solucionar, se tu tá cobrando um preço muito abaixo do mercado, ele vai desconfiar do teu produto, do teu serviço. A gente, posso até usar um exemplo assim, por exemplo, um corte de cabelo, um cabeleireiro. Talvez tu não vá conseguir ser aquele profissional que cobra 3x. Sim. Mas se tu for o que cobra meio X, talvez tu não vá ter clientela também, né? Exatamente. Então, tu tem que ter essa dupla visão. Tu tem que ter a visão financeira e, a partir desse custo operacional e dessa margem, tu põe uma margem de lucro e os impostos, ali eu digo que tu tem o valor mínimo que tu deve cobrar. Então, ali eu tenho minha precificação mínima. Mas aí eu olho para o mercado. Quanto à concorrência, quanto a aquele meu concorrente direto que vende exatamente a mesma coisa que eu, que busca atingir o mesmo público-alvo, ele tá cobrando. Tá. Mas eu vou cobrar que nem ele? Não, porque tu tá entrando no mercado. Tu ainda não tem a marca que ele tem, tu ainda não tem o reconhecimento que ele tem, que tudo isso tem um valor intangível para o cliente. Mas eu também não posso cobrar 1/3 do que o cara tá cobrando. Porque daí, dificilmente, aquele público-alvo que ganha o valor por um preço que ele está acostumado a pagar, ele não vai acreditar que tu cobrando 3 vezes menos vai entregar o mesmo valor. Nem adianta olhar essa pessoa como concorrência daí, né? Porque ela não vai ser tua concorrente. Não, porque tu não tá naquele nível exatamente. Ali. Mas se tu fez o teu plano de marketing, teu estudo, e definiu que o teu público-alvo é o mesmo que desse concorrente, aí tu tem que olhar ele na hora de precificar. Então, por isso que tu trouxe antes, a precificação de serviço, Sim. ela tem tem uma parte dele que é subjetiva, assim, que eu tenho que fazer uma análise, quase que uma análise qualitativa do meu mercado. E o que a gente sugere também? Conversar com quem tu quer que seja teu consumidor. Então, às vezes, teu primeiro, segundo cliente, ouvir um feedback dele, o que tu poderia melhorar, justamente para entender bem se tu tá conseguindo entregar o valor que ele quer. E à medida que tu conseguir entender o teu cliente, ele vai estar disposto a pagar mais. Aí, daqui a um tempo, tu consegue cobrar o mesmo valor que o concorrente ou até um pouco mais, se ele achar que tu tá entregando mais valor que ele. A gente volta à questão de valor mesmo e de solução de problema, acredito, Isso. né? Porque aí é por isso que tem essa divergência tão grande entre profissionais, que um cobra X, outro 3, 4X, do mesmo serviço, entre aspas, né? O mesmo serviço, mas com um nível de entrega diferente. Porque a gente tem, até meio gerando uma polêmica, assim, mas a gente tem um nível de entrega muito baixo. No grande geral. E aí, quando tu faz um pouquinho além, já se destaca no mercado. Porque o nosso nível, a nível de Brasil, ele é muito baixo na entrega de serviço.
Uhum. E isso a gente vê em coisas simples. Por exemplo, esses dias eu tinha na clínica um ar-condicionado para arrumar. Agendei. O profissional não foi. Aí agendei de novo para 2 dias. O profissional chegou 2 horas e meia depois. Quer dizer, nem no horário agendado o serviço que tu solicitou chega. Então, assim, ainda é muito baixo. Então, antes de tu precificar e querer aumentar o teu valor, tu precisa também ter essa consciência de entrega, né? E possivelmente, se tu achasse um outro profissional para consertar o que tu precisa e que ele chegasse no horário e fizesse o serviço em meia hora, tu pagaria o dobro. A gente paga A gente por paga. um serviço bem executado, a gente Isso. paga. E isso em todos os segmentos, né? A gente paga porque é difícil hoje tu encontrar. Então, tudo isso está atrelado a preço, a valor. E tu acha que as pessoas têm dificuldade de calcular esse valor operacional? O serviço a gente já entendeu, que realmente é difícil, tu vai ter que fazer todas essas métricas para chegar num valor. Mas a questão operacional, ela tem um custo fixo para trabalhar. No teu dia a dia, tu consegue perceber a dificuldade que as pessoas têm nos pequenos negócios, assim? Eu acredito, assim, ó, que valores fixos normais, assim, como aluguel, salário, luz, salário de algum funcionário, luz, isso a maioria das pessoas consegue enxergar. Mas tem alguns outros custos que elas acabam desconsiderando na hora de mapear esse custo da operação. Por exemplo, é uma prática muito comum no Brasil que pessoas jurídicas, empreendedores, empresas de qualquer porte utilizam. É a antecipação do crédito. Então, o cliente vai lá, comprou o teu produto, pagou no cartão de crédito. Pela lógica, tu vai receber só 30 dias depois esse valor. O que a maioria dos profissionais utilizam? A opção de antecipar esse valor. Quando antecipo, o banco vai me cobrar, porque, na verdade, ele tá te emprestando um dinheiro. Que ele também não recebeu ainda. Isso. Né? E essa taxa de antecipação, ela varia muito de uma instituição financeira para outra. E, por exemplo, uma média básica dessa taxa de antecipação chega a ser 4%. Isso é um custo da operação. Se tu todo mês pega essa antecipação, esses 4% que tu paga já diminui aquela tua margem de lucro que tu tinha colocado no teu preço de venda. Então, esse tipo de custo, as pessoas acabam esquecendo que é um custo financeiro. Então, às vezes, custo de cheque especial, juro de dívidas. Então, tudo isso, por mais que não faça parte do dia a dia da rotina da operação, ele precisa ser considerado para fazer esse cálculo. Porque eu preciso chegar, a gente usa bastante finanças o termo ponto de equilíbrio, que é quando a gente consegue definir qual é a quantidade mínima de produtos que eu preciso vender para, pelo menos, cobrir aquele meu custo fixo que eu tenho. E a gente sabe, como mesmo falou, em função dessa pandemia, a maioria dos empreendedores tem dívida fixa. Isso não deixa de ser um custo fixo e deve ser considerado na precificação também. E tu acha que as pessoas ainda têm muita dificuldade de separar a pessoa física de jurídica, Total. Principalmente quem é autônomo? Acredito que deve ser a maior dificuldade, assim. Total, e na cabeça da maioria das pessoas, por que eu vou separar? Sou eu? É pra mim? É pra mim. Se faltar de um lado, sou eu que vou ter que colocar. Se sobrar, eu que vou sacar. E qual é a importância de separar? A importância de separar. Muitas vezes, quando eu não separo e eu fico negativado, por exemplo, eu não sei se sou eu, pessoa física, que gastei demais ou se foi o meu negócio que está dando prejuízo. Então, no momento em que eu não separo as contas, que está tudo junto, eu não consigo enxergar, por exemplo, se faltou dinheiro. Por que faltou dinheiro? Será que eu precifiquei errado? Será que alguém roubou dinheiro da minha empresa? Será que está dando prejuízo? Ou será que eu, pessoa física, gastei demais? Tu acha que as pessoas não conseguem, mesmo sendo autônomo, ainda ter essa... Não. Separar, assim, e entender que isso, no final das contas, como tu disse, né? Será que eu estou gastando mais? Será que é minha empresa? Mas para quem é autônomo, tu acha que é importante essa separação também? Sim, é. Para todo mundo que
que tem uma pessoa física, uma pessoa jurídica, seja um MEI no seu nome, é importante E separar. ter contas separadas Sim. para cada pessoa. Aham. Eu acho muito importante. Então fica a dica, ó, tem que... Mas isso está muito atrelado a comportamento também, né? É. Organização. Organização. É. E aí tu acha que a organização financeira, uma pessoa que não é organizada no resto da vida, nos outras esferas da vida, ela consegue ser organizada só financeiramente? Dificilmente. Porque cada vez mais a gente sabe, tem pesquisas, eu trabalho, minha linha de pesquisa é nessa área, que o nosso comportamento financeiro, ele é influenciado quase 90% por questões da psicologia. Então, por hábitos que eu tenho, crenças que eu tenho, atitudes que eu tenho. E a minha relação com o dinheiro é uma consequência de quem eu sou como pessoa. Então, a gente tem grandes pesquisadores na área. O Dan Ariely é um, que é um muito famoso. Tem uma coluna no New York Times, que ele tem uma didática muito boa. E que ele diz... A minha solução para isso não é dar curso de educação financeira. Não. É primeiro ajudar a pessoa a criar hábitos saudáveis no dia a dia. E hábitos saudáveis desde fazer exercícios físicos regularmente, ter uma alimentação boa. Aquelas coisas que todo mundo sabe, a maioria não faz. Organizar a vida, né? Isso. E eu conseguindo criar essa rotina, esses hábitos saudáveis, consequentemente, a minha relação com o dinheiro vai ser melhor. Porque é incrível isso, assim, mas a gente vê vários cursos, e isso explodiu na pandemia, de organização financeira, mas eu sempre pensei, pelo menos assim, que se tu não tiver organização no resto, tu não consegue. Não consegue, dificilmente. Porque como é que tu vai se organizar financeiramente se tu, às vezes, rola uma ansiedade ali, e aí tu compra por impulso, e isso vale profissionalmente também. Dentro da nossa área, que é saúde, mais voltado para a estética, a gente vê assim uma ansiedade em comprar muitas coisas, ter muitas coisas. Às vezes as pessoas não sabem nem o que tem de estoque. Aí tem produto que vence, aí não tá coordenando tudo aquilo direito. Aí tu vai ver, tu vai conversar e tentar ver o que está acontecendo, porque a gente tem uma escola de cursos voltada para a área de estética. E aí tu vai ver o que está acontecendo e aí tu vê que tá tudo uma bagunça. Então, como é que tu orienta financeiramente, né? Eu acredito que primeiro tem que... E as pessoas que... Pode ter gente nos assistindo e pensando assim, não, mas eu consegui. Eu sou bagunçada, mas eu consegui me organizar financeiramente. Eu tenho certeza que isso é uma situação momentânea. Eu duvido que isso dure. Por exemplo, ali na pandemia, fiz um curso e me organizei. Ok. Tava todo mundo preso dentro de casa, a gente precisava de coisas para fazer. Eu, por exemplo, arrumei a minha casa de forma que eu nunca tinha arrumado em 20 anos que eu moro sozinha. Então, mas agora que a gente tá voltando à rotina, as coisas vão voltando ao normal. E o custo baixou também, porque a gente não estava tão na rua, né? Propenso a gastar com coisas aleatórias. Tá, e deixa eu colar aqui, porque senão, né, tem coisa, a gente vai fugindo do assunto, o que é normal, porque eu quero perguntar várias coisas, mas deixa eu voltar aqui só para a gente concluir a precificação. Bom, então, despesas fixas, a gente tem que ter tem que ter isso bem organizado. Essa coisa de ter planilha para as coisas, tu acha que funciona? Cada um tem que descobrir o que funciona melhor para si. Eu sempre sugiro uma planilha, um Excel. Eu acho que é o básico que sempre funciona. Mas tem gente que não gosta de planilha. Caderneta ainda funciona, porque a gente vê muita gente ainda, né? Eu digo, meu amor, o que tu prefere? Eu prefiro um papel. Então, vamos fazer no papel. O importante é fazer. Então, e ter tudo anotado, isso é importante, né? Tipo, eu sei que eu gasto tanto com luz, tanto com água, tanto... Não, tem que ter anotado isso, tem que ter planilhado. E tu sabe que eu não sou tão... quando eu trago essas questões de organização, eu não chego no ponto de dizer, anota o cafezinho que tu tomou. Eu acho que a gente não precisa ter um controle assim tão conservador. O importante é a gente saber, assim, de forma geral, eu ganho tanto. Esse mês eu vou ganhar tanto.
desse tanto que eu vou ganhar, quantos por cento eu vou gastar para pagar meu cartão de crédito e minhas contas fixas. Agora, o que sobrou? O que sobrou, eu vou gastar com lazer e um pouquinho eu vou guardar. Então, acho que sempre, muito mais do que uma organização, ter um controle. Então, um controle... Eu, por exemplo, eu olho dia sim, dia não a fatura do meu cartão de crédito, porque eu tenho um limite que eu tenho que gastar todo mês, que eu sei mentalmente Dia que eu sim, posso... dia não. É assim, Aham. nessa frequência. É. E que eu olho o extrato do banco e a fatura A atual do fatura. cartão de crédito. É algo que eu não sei, posso estar errado, mas acredito que as pessoas devem fazer quase que uma vez ao mês só, quando vai pagar. Né? E daí, às vezes, tem uma taxinha que E o aí leva banco um susto. cobrou, uma taxinha que o banco cobrou que tu não imagina. E o cartão de crédito, ele trabalha muito nessa psicologia, né? Porque tu tá adquirindo algo, só que não tá saindo do teu bolso. Então, te dá a impressão que tu não tá gastando por aquilo. E daí, como tu disse, vem a fatura, tu leva um susto, porque tu acaba não tendo essa percepção de gasto e na hora de pagar, que tu tem que desembolsar, tu pode ter perdido o controle. E deixa eu te perguntar, para a gente finalizar essa questão de precificação, sobre capital de giro para quem é pequeno empreendedor, autônomo. Qual a importância de ela focar nisso e colocar como objetivo? Porque, assim, acredito que o endividamento, ele inicia por essa falta de planejamento, né? E de ter um capital de giro. Eu sei que é difícil para a maior parte das pessoas reservar uma parte do que entra, mas para quem é autônomo e trabalha assim, é pequeno, eu acredito que seja uma necessidade grande essa organização e ter um capital de giro, mesmo que seja pequeno. Sim. Tão importante quanto precificar da forma correta é ter um capital de giro. E tanto é que a gente viu agora, durante a pandemia, que as empresas que não tinham capital de giro foram as primeiras a falir. Porque o que é o capital de giro? Ele é aquela reserva de emergência. Eu tenho capital de giro para mim, pessoa física, eu tenho que ter para minha empresa. E é uma reserva de emergência justamente. Eu tenho todo mês 15 clientes. Tá, mas vai que aconteça alguma coisa e num mês só venham 5 clientes. As minhas contas fixas, elas vão estar lá. Então, o capital de giro é uma das prioridades quando a gente fala em gestão financeira para micro, E existe pequeno, uma margem? médio. Normalmente, eu sugiro que, calculando aquele custo fixo mensal, tu tenha pelo menos no mínimo 4 vezes aquele valor. Que tu consiga, ou seja, que tu consiga pagar tuas contas fixas pelo menos por 4 meses, se não entrar dinheiro. Mas aí, Frederico, vem uma pandemia, tá? Vem uma pandemia. Aí, digamos, as pessoas tinham lá, de repente teve gente que teve até mais, 6 meses que ela conseguiu suportar. E aí chegou no final desses 6 meses, o negócio não resolveu e tudo enrolou. O que dá para fazer? Primeiro, Vale a pena buscar linha de crédito? Vale a pena ir pagar mais juros, se endividar mais? Eu não sei o que vale a pena. É uma situação delicada para a gente ter uma resposta generalizada para isso, né, Cris? Mas assim, o que eu digo? Primeiro, olhe para trás e veja o que você fez de errado. Será que foi somente esses 6 meses que consumiu meu dinheiro e não deu certo? Porque quando entrou a pandemia, as empresas tiveram que se ressignificar. Assim como a gente teve que se adaptar a um home office, se adaptar a uma rotina em casa, as empresas também tiveram que se adaptar. E aquelas empresas que já estavam vendo tendências de mercado, que era o online, e já estavam adaptadas, elas conseguiram sobreviver. Então, primeiro, será que eu fiz ali? Será que eu aprendi alguma coisa? Será que eu consegui ressignificar ou adaptar a minha empresa para aquilo que estava vindo? Então, acho que é importante, às vezes, dar 2, 3 passos atrás. Sim. Eu acho que sempre é importante, principalmente quando a gente tem um caso de insucesso, entender o porquê eu cheguei naquele... mas eu tinha capital de giro, mas é que a pandemia deu 6 meses, acabou o dinheiro. Tá, mas tu tentou achar outras alternativas para entrar o dinheiro? Durante aquele período, né? Isso. É que aí eu acho que volta para essa questão de comportamento que tu estava falando. Quando a pessoa está naquela situação ali, que ela ainda tem uma margem
para 6 meses. Digamos que ela tem uma margem para 6 meses. Enquanto ela tiver nesses 6 meses, que ela vai deixar para agir lá no último mês, quando não tem mais. Né? Porque aí eu acho que é atrelar a comportamento de tipo, enquanto eu tô tranquilo. E eu não sei, assim, tu acha que é importante a gente aprender a prevenir a mais longo prazo? Assim? Sim, sim. Eu acho que é importante tu mapear potenciais riscos e pelo menos saber como agir se aquilo acontecer. A pandemia, a gente diz que é um cisne negro. O cisne negro é uma teoria clássica em finanças, que a gente diz que é aquele evento que ninguém esperava, ninguém conseguia prever, e a maioria, todos os cisnes são brancos, então a gente chama de cisne negro justamente porque... E a pandemia era algo que ninguém poderia prever. Mas o que a gente vê? Empresas que já estavam acompanhando tendências de mercado, já estavam se adaptando, que já tinham capital de giro, que conseguiram entender como continuar atendendo o cliente em casa, essas empresas estão bem. E mudou um pouco o mercado também, Mudou né? bastante, bastante. E cada vez mais, antes nós estávamos falando de valor, né? Cada vez mais o cliente vai ficar mais exigente. E a personificação também, né? Não, e agora que a gente está voltando a ter uma rotina, não adianta eu querer deixar o meu negócio do jeito que estava antes da pandemia. Isso o empreendedor precisa entender. Eu, por exemplo, eu me acostumei a comprar muita coisa online e vou continuar comprando. É uma tendência que não volta, né? Não volta mais a ser como era. Não. Outra coisa que eu vejo que mudou muito, e algumas pessoas nos relatam, também é a linha de alimentação. Que mudou completamente a maneira como as pessoas enxergam esse mercado. Antes, tu via shoppings, praças de alimentação lotada, e alguns empreendedores que estavam dentro ali, que não entenderam essa mudança, também ficaram para trás. E a coisa mudou de formato. Então, tu vê algumas pessoas e aí volta naquilo ali que tu estava falando de se adaptar e ver o que vem de novo para que eu possa entender o que o mercado está buscando e me readaptar. Eu acho que isso é uma tendência que não tem retorno. E outra coisa que eu queria te perguntar é, a gente vive uma energia assim, de negativismo, de economia, de estar ruim. Qual é a expectativa assim, para ti que está dentro desse mercado financeiro? Não sei. Porque, por exemplo, assim, ó, eu estava vendo, Segunda Guerra Mundial, 5 anos após a Segunda Guerra Mundial, a economia já estava totalmente recuperada. E foi um evento que abalou financeiramente o mundo todo. Após grandes eventos, grandes desastres, grandes terremotos e tal, no Oriente também, tu vê que 2, 3 anos após, a tendência é uma recuperação. Tu acha que... Eu acho que tem um fator externo. Quando estava na época da pandemia, eu sempre dizia, eu acredito numa retomada econômica em 3 a 5 anos, porque nos primeiros anos as pessoas vão estar endividadas, vão ter que se reorganizar, e depois, em 3, 5 anos, a gente tem a tendência de se estabilizar ou voltar ao que estava antes. Só que agora a gente tem a guerra na Ucrânia. E isso está afetando diretamente as nossas vidas. Então, ainda vai vir muita inflação pela frente, porque a gente viu o preço da gasolina e a gasolina, o combustível, de forma geral, afeta diretamente tudo. Então, a gente já está vendo, por exemplo, consequências agora, em função desse aumento, que é aumento de passagem aérea. Então, passagem aérea triplicou o valor. E não foi porque estamos voltando à rotina, não. Um dos fatores é o combustível. Então, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com essa guerra. Então, acho que esse fator pode ser um risco muito grande para a gente ter essa estabilidade de volta. E, então, isso olhando um contexto externo. Contexto interno, acredito que as eleições, elas também podem nos dizer qual o rumo que a gente vai ter economicamente. Então, eu acho que ainda eu não saberia te dizer. Com esses 2 eventos acontecendo... Qual seria a expectativa? Eu não Mas sei. tu acredita que as pessoas precisam se precaver? Precisam Sim, se prevenir
as pessoas precisam se prevenir até quando estão bem. Quando tá tudo bem, quando tá tudo ótimo. Mas nesse momento, assim, tipo, em termos de precificação, não pode aumentar valores porque o mercado já está com uma competitividade muito grande em todas as áreas. Né? Se a gente for ver, todas as áreas têm uma grande competitividade, tem muita gente no mercado fazendo muito do mesmo também. E, então, assim, tenho que aprender a precificar o meu serviço, buscar conhecimento para isso, acredito que é o primeiro passo. Sim. Né? Buscar o conhecimento, e aí tem muito conhecimento gratuito hoje na internet, então não é muita desculpa de tipo, não sei como fazer, tem muito conhecimento gratuito que dá para fazer. E após entender esses parâmetros de precificação, é essa organização. E como tu disse, eu empreendedor, eu não tenho como aumentar muito o valor, porque o meu consumidor também assim como eu tô sem dinheiro, o meu consumidor também tá sem dinheiro. Então, só que a gente sabe que essa inflação vai refletir naquele meu custo de compra. O que a gente está vendo no cenário atual? Que o empreendedor está tendo que diminuir a margem de lucro dele. Então, aquela margem de lucro que era 20% vai ficar 10%. Aí, agora, para conseguir sobreviver, a gente diz que tem que ganhar na escala. Então, eu tenho que tentar vender mais quantidade para conseguir igualar aquele meu lucro que eu tinha anteriormente. Mas tu não consegue, porque tu olha para os dois lados e o empreendedor está sendo esmagado, sabe? Esmagado. E aí, tu fala em vender, a gente entra em outra dificuldade, que é poucas pessoas sabem vender, poucas pessoas aprendem a vender. Então, assim, eu acho que mais do que saber só precificar, que é óbvio que é importante, mas entender de vendas, eu acho que para quem é autônomo e profissional liberal e pequeno empreendedor, é a grande chave, assim, sacada de... E o saber vender, ele inclui tanto aquele estudo de marketing que eu falei, porque tu tem que saber vender para o teu consumidor certo, tu tem que ter as técnicas corretas, como também entra na questão de criatividade. Então, como eu vou desenvolver a minha venda? Qual discurso que eu vou ter? Qual posicionamento que eu vou ter no mercado? Só que, felizmente, eu acho que assim como a gente tem muitos cursos gratuitos voltados a finanças, a gente também tem alguns voltados para a venda, para ajudar a construir esse estudo de marketing que vai subsidiar meu planejamento comercial. Então, acho que o empreendedor, ele precisa buscar conhecimento. Não é só do negócio específico, né? Tem que conhecer um pouco de tudo. E se não conhece, acho que procurar ajuda, né? Porque procurar esse auxílio é fundamental, porque senão o risco de tu quebrar, e aí eu diria, não sei nem se é quebrar a palavra, porque quem é autônomo, acho que não tem essa opção, né? Vai ter que dar um jeito e se virar ali, mas buscar esse conhecimento e tentar se reinventar é fundamental. E eu gosto de... Eu tenho uma análise que eu digo que eu ter uma empresa, ou ser autônomo, ou qualquer empresa, e ela dar certo quando o cenário econômico está favorável, é a coisa mais fácil do mundo. É o mínimo, né? Aí o empreendedor, ele olha e diz, viu, eu não tenho nem ensino médio, tô ganhando dinheiro, tô indo viajar, tá dando certo. Claro, mas a economia tá ajudando, as pessoas estão com dinheiro, todo mundo quer girando. Tá girando. Então, tu vê quem é o empreendedor que se preparou para aquilo de verdade, que realmente olha com carinho para o seu negócio em momentos de crise. Não comporta mais amadorismo, né? Não. Então, fica a dica. Agora eu quero saber, assim, o que levou o Frederic para esse caminho de finanças, de gestão? O que te fez escolher essa área para trabalhar, para se especializar? E tu tem um currículo lindo de se ver. Quem quiser dar uma olhada depois, a gente vai deixar aqui o Instagram da Frederic para vocês seguirem, porque tu compartilha bastante conteúdo no Instagram também. O que te levou para isso? Eu acho que desde pequena eu gostava muito de números, matemática. Todas aquelas coisas que a maioria não gosta, eu era apaixonada. Então, eu tenho uma lembrança até que o meu brinquedo preferido era uma
uma mini feirinha, mas tinha uma caixa registradora com dinheiro, moedas, e aquilo era meu brinquedo preferido. E eu sempre gostei muito de números. Tem um projeto da Junior Achievement que traz, como se fosse uma empresa júnior, mas traz uma mini empresa para ensino médio. E eu lembro que eu participei na época que eu estava no ensino médio, um projeto que durou 1 ano. E eu era diretora financeira, então, naquela época eu já tinha uma pastinha, eu calculava a folha de pagamento de cada um, porque a gente era uma empresa de verdade. Eu lembro, a gente vendia porta-retratos, então, tu tinha os funcionários, tu tinha os diretores. E daí, eu acho que aquela foi a experiência que realmente me mostrou que era uma área que eu queria seguir. Quando eu fui me inscrever no vestibular, eu não sabia o curso. Eu não sabia. Eu queria desde fazer engenharia, a economia, a administração, então eu não Porque sabia. aí tem uma curiosidade, né? A primeira graduação que tu fez foi Ciências atuariais, é isso que eu ia falar. E por que eu decidi ciências atuariais? Num teste vocacional, apareceu esse curso. Um dia antes de fechar as inscrições para a URGS, eu olhei a definição do curso, no guia do estudante ele está lá. Um curso que traz noções de negócios, economia, contabilidade, não sei o quê. Eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu vou fazer. Mas não tinha ainda muita noção do que era, porque, né, não é algo comum que alguém diga, vou fazer ciências atuariais. E é um curso muito bom, assim, eu não atuei na área só durante a faculdade mesmo, onde eu fiz estágios. Ele é um curso voltado à gestão de risco, gestão financeira de previdência e seguros. E hoje tem bastante profissionais dessa área que trabalham em instituições financeiras também. Mas eu já no meio da faculdade, eu já tinha decidido que eu queria ir para a área de finanças. Só que daí eu concluí o curso e fiz um MBA em economia, acabei fazendo As finanças mais atrelado assim, à organização de empresas. Isso. Aí eu sempre digo que finanças tem 2 grandes áreas. Uma é aquela área mais popular, que é o agente autônomo de investimentos, é o cara que é bolsa de valores, é renda fixa, é toda essa parte. E a outra parte é finanças corporativas. Eu sempre gostei muito mais dessa parte de finanças corporativas, que é justamente desde uma modelagem de negócios, consultoria. Então, sempre eu trabalhei nessa linha. E hoje, como eu estou vinculada bastante ao Tecnopuc, então eu voltei a trabalhar com mentorias em alguns projetos voltados para startups, justamente com essa ideia da inovação junto. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando, porque a gente conseguir ver as tendências do mercado e entregar o que o cliente quer é uma inovação. O que é inovação? Muitas vezes as pessoas dizem, inovar, eu só vou inovar se eu tiver uma startup, eu fazer algo que não existe. Não. Eu posso fazer o que existe, né? Eu posso pegar o que já existe e entregar de forma diferente, fazer de forma diferente. Então, acho que hoje todo empreendedor ele deveria pensar em inovação como item básico também de gestão do seu negócio. Então, a gente vê até o Sebrae, que é voltado ao micro e pequeno empreendedor, indo para a área de inovação. Então, o Sebrae lançou o Sebrae X. Então, justamente buscando incentivar que empreendedores autônomos, super acostumada com o microfone, eles consigam enxergar a inovação como sendo também um pilar necessário dentro do seu negócio. E buscar essa ajuda, eu acho que é bacana, porque assim, a gente vive uma fase de transição, né, em termos de tecnologia. Então, é novo para todo mundo. A maior parte de quem está empreendendo hoje, a geração que empreende, claro que tem uns novinhos aí chegando, mas assim, eu falo, a galera que está aí na 4ª década de vida, não viveu isso, né? Então, é difícil pensar em inovação. O que é inovação? O que eu vou fazer? E aí, procurar Sebrae, procurar ajudas e não ter vergonha de procurar essa ajuda. Claro, com certeza. A gente tem diversos programas de incentivo ao empreendedorismo.
A própria Magazine Luiza, no passado, lançou um edital que era justamente com o objetivo de ajudar empreendedorismo feminino. Então, ficar atentas a essas oportunidades que a gente tem no mercado, porque a gente tem grandes empresas, grandes instituições que têm programas muitas vezes gratuitos ou cobrando valores baixos para ajudar esse autônomo, esse empreendedor. E aí, e aí, assim, tu é professora de graduação, de mestrado, né, coordenadora, enfim. O que te levou para o Instagram para compartilhar um conhecimento que é técnico e que ali tu tem que tentar ter um jogo de cintura para falar de uma forma mais popular, um assunto que é difícil, que é pesado, né? Cris, eu dei aula há 11 anos na SPM e eu dava aula de finanças para, basicamente, mais para os cursos de comunicação, então publicidade e jornalismo. Eu comecei a dar aula, eu tinha 24 anos. E os alunos, eu sempre me dei bem. Então, o meu coordenador, na época, ainda dizia, meu Deus, como é que alguém que dá finanças para esses cursos, que normalmente são pessoas que fogem de números, se dá bem comigo. E era justamente isso. Eles elogiavam muito a forma que eu conseguia descomplicar aquilo que muitas vezes é complicado. Então, a gente vê até a matemática, porque que muitas vezes a matemática é odiado por alunos de ensino médio fundamental. Porque, às vezes, a forma como tu comunica aquilo, tu traz a forma complicada, mas tu também teria como descomplicar. E foram os meus próprios alunos, na época, que começaram a dizer, tu tinha que começar a compartilhar isso, tem N pessoas formas. Precisam saber isso. Só que eu nunca tinha tempo e não tinha muito assim... Pensava, ai, não, mas eu não vou ter jeito, eu não vou conseguir fazer isso. E daí eu comecei na pandemia. Então, justamente, um amigão meu, que é designer, me ajudou muito, assim, no início, até para gravar vídeos, postura. Então, a comunicação mesmo, e me ajudou muito no Instagram. E hoje eu não tô produzindo tanto conteúdo em função de não ter tanto tempo, mas, assim, volta e meia... Eu coloco dicas, e as pessoas te perguntam, vem no direct perguntar? Sim, bastante. Uhum. Que tipo de pergunta tu mais recebe? Desde sugestão de cursos, dicas de cursos, ou às vezes quando eu trago, por exemplo, a pauta, a Selic subiu, quase dobrou num período de 1 ano e pouco, então... muitas perguntas voltadas a investimentos. Acho que as pessoas já estão sabendo muito isso sobre investimento, sobre taxa Selic, que é algo que a grande parte das pessoas não tinha muita noção até pouco tempo atrás. Eu acho que bastante gente começou a estudar isso durante a pandemia. Então, eu vejo que hoje, cada vez mais, principalmente o jovem, eu tenho aluno que começou a investir em bolsa com 15 anos. Então, é uma coisa que na minha época não existia. Então, eu vejo cada vez mais essas novas gerações sabendo muito sobre investimento. Aí tu tem esse delay, que nem tu trouxe, da minha geração para cima, que nunca não estava acostumado com tecnologia, viveu outro cenário, que precisa adaptar. Eu amo ser professora, principalmente porque eu vou acompanhando as gerações e vou conversando e vou vendo as mudanças. As transformações. Então... Eu acho que hoje as pessoas vêm mais preparadas para investir do que para gerir um negócio, por exemplo. Mas aí para investir tem que ganhar dinheiro antes, né? Que aí isso também é uma falha que a gente acaba vendo nas novas gerações, que assim, sabe muito de investimento, sabe muito de bolsa, sabe muito de rede social, mas para chegar no investimento ainda tem que colocar a mão na massa um pouquinho, né? É verdade. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E sigam ela, tem muito conteúdo bacana no Instagram. Acho que é muito importante a gente se atentar para isso, saber entender de finança um pouquinho, entender de marketing um pouquinho. Acho que todo profissional, independente se ele tem já um negócio com funcionário ou não, tem que saber, né? Tem que entender um pouco de cada esfera do negócio para que faça acontecer e faça dar certo. Então, Frederique, muito obrigada. Eu que agradeço. E para a gente só finalizar rapidinho, eu queria que tu deixasse assim, alguma dica, ouro, de finanças para quem
nos assiste aí? Ai, vamos pensar algo que a gente não tenha conversado ainda, mas uma dica ouro que eu falo para todo mundo. Quando vocês forem abrir um banco ou independente de estarem trabalhando com uma instituição financeira já há muito tempo, pesquisem, porque agora com a questão das fintechs, que são essas instituições financeiras digitais, a gente tem muita opção de bancos que tem um custo menor, que tem uma taxa de juro menor. Então, se precisar fazer uma dívida em função de capital de giro, pesquisem, gente. Se eu vou comprar um computador, eu pesquiso. Então, se eu vou comprar crédito, eu digo que fazer uma dívida em função. Fazer uma dívida é pegar crédito. Então, é comprar legal crédito. Essa visão, né? De enxergar da mesma maneira, né? Então pesquisem. Então, tem muitas fintechs que eu sugiro até para o pessoal que está abrindo como MEI ou que ainda está começando, principalmente startups, e que funcionam bem. E, consequentemente, eu trabalhando com uma fintech, eu também já vou adquirindo o hábito de ficar controlando aquilo pelo celular, né? Então, mais acho fácil, que né? essa é uma dica, porque até 2019 as pessoas, não, eu tô com meu banco X há 10 anos, eu não vou mudar. Mas tinha um receio, acho que até quanto à segurança, né? Quanto à segurança, mas é só digital. E se realmente vai me entregar o valor que eu preciso, eu tô acostumado, porque a gente chama de custo de transição, né? Então, isso é doído para a pessoa psicologicamente, ela acha que vai perder tempo. A gente tem isso com uma operadora de celular. Por que eu vou trocar da X para Y se vai ser a mesma coisa? Eu vou ter que ir lá, vou ficar 3 horas na loja. Mas em relação à instituição financeira, a banco, vale muito a pena. Então, a gente tem hoje oportunidades que, se eu pesquisar, eu posso economizar ou deixar de gastar um bom dinheiro. Ótimo. Então, vocês já sabem que ela responde direct. Se bateu agora, vamos encher a caixinha lá da Frederic. Se bater uma dúvida, quer saber mais alguma coisa, manda lá que ela responde. E muito obrigada. Eu que agradeço, acredito Cris. que, principalmente com relação a a gente vagou um pouquinho nos assuntos, mas quanto à precificação, eu acho que ficou bem claro assim, a importância disso. A importância de sentar, calcular tudo, pensar, planejar, ver concorrência, analisar todos os fatores para poder definir e não sair assim só no achismo, né? Então tá, então é isso. Finalizamos por aqui. Muito obrigada. Não esquece de curtir, de compartilhar, enviar para alguém que tu conheça, que é autônomo, que tem uma pequena empresa, porque às vezes uma pequena dica faz diferença lá no final. Então, boa noite e muito obrigada. Obrigada, gente.